Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 19 de novembro de 2021, uma sexta-feira, e vamos aí atualizar a situação do Bitcoin e das principais criptomoedas do mercado, beleza? Então vamos lá pessoal. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Então vamos lá pessoal, primeiramente eu peço que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se quer receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui no canal Criptográfico, ative o sininho aí embaixo. E se você quer me ajudar de alguma forma, deixa o like aqui embaixo que você me dá uma força enorme fazendo isso, beleza? Bem pessoal, então vamos lá, vamos falar aí da situação do Bitcoin hoje, o que está acontecendo aqui com o Bitcoin. Bem pessoal, o Bitcoin ele tá numa situação aí um pouco complicada, tá? Porque alguns estão vendo e falando que ele está formando um topo duplo aqui, tá? E não dá para descartar essa hipótese, beleza? No entanto, pessoal, a gente sabe que a nossa tendência principal é de alta e, na minha visão, a minha visão continua a mesma, tá? Temos uma tendência de alta. Na tendência de alta, o melhor a se fazer é procurar aí fundos para comprar, tá? E onde que a gente sabe que poderia ter um fundo para o Bitcoin? É um ponto aí provável, onde ele provavelmente encontraria um fundo e poderia iniciar novamente o movimento de alta. Aquela linha de tendência de alta que vem lá do Corona Day, lá de março de 2020, tá? Se ele voltasse aqui e caísse nessa linha, pessoal, a região ali de $52.000, $53.000, provavelmente ele encontraria suporte e poderia aí dar continuidade ao movimento, beleza? Por enquanto a gente já está em uma zona de suporte, temos que ver aí como ele vai se comportar, se ele vai se segurar, tá? Por enquanto o Bitcoin se segurou no suporte dos $56.000. Por enquanto, hoje ele está subindo em torno de 2%, tá subindo até pouco, tá bem contido, né? Eu achei que hoje o mercado estaria mais volátil, tá? Acabou que ele antecipou a volatilidade ontem. Ele está se segurando, pessoal. Agora a gente tem que ver se ele vai conseguir se segurar, tá? O mais importante aqui é essa linha de tendência de alta que está ali na região dos 52, que ele não pode perder, beleza? Por enquanto, pessoal, não vejo aí setups aqui para o Bitcoin, tá? Se a gente for aqui para os tempos gráficos menores, a gente também não vê nenhum setup muito claro aí. O Bitcoin ele tá um pouco indeciso ainda, né? No gráfico de 15 minutos a gente vê um ombro, cabeça, ombro invertido que foi rompido para cima, tá? O alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido tá ali na região dos $59.300, então é possível que a gente veja aí o Bitcoin ir na região dos $59.300, mas por enquanto, pessoal, a gente não tem aí nenhum setup muito seguro, nada muito claro indicando aí que o Bitcoin já reverteu e vai voltar à tendência de alta, beleza? Esse é um dos motivos aí que eu tenho bastante cautela em relação às altcoins nesse momento, uma vez que as altcoins são bem mais voláteis do que o Bitcoin e tendem a sofrer bem mais aí em caso de queda do mercado, beleza? Bem, pessoal, outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Ethereum, tá? A Ethereum, a gente sabe que ela tem ali a Ethereum tem uma cunha descendente que foi rompida para cima lá no dia 1 de outubro, né? Essa cunha tem alvo lá na região de $5.200, tá? E essa queda dos últimos dias, pessoal, não anulou aí a possibilidade da Ethereum ela ir lá, beleza? Ela começou a romper topo histórico, não tinha resistência acima, mas o Bitcoin caiu e puxou o Ethereum para baixo, tá? Assim como acontece. Ethereum está próximo também de uma linha de tendência de alta muito importante. Essa região ali dos $3.800, $3.900, pessoal, é onde está uma importantíssima linha de tendência de alta da Ethereum, tá? Então, se a Ethereum vier a cair mais, a região ali dos 3.800 poderia aí ser uma importante zona de suporte. Lembrando que a gente ainda tem o alvo de 5.200 para Ethereum aí, o alvo daquela bandeira de alta e também daquela cunha descendente, na verdade, né? E daquela xícara em $6.300, beleza? Então é bem provável que a gente veja a Ethereum bater essas regiões ainda.
FTT, pessoal, FTT infelizmente não tá com gráfico aí muito legal para compra na minha visão, tá? Apesar de estar aqui em uma região de suporte, né? A gente vê que essa região aqui em que ela se encontra dos $50 é uma região aí que já foi resistência e suporte, ela já acumulou por muito tempo nessa região, mas eu vejo aqui que ela rompeu para baixo aquele triângulo, tá? Então eu não shortaria na FTT aqui porque ela rompeu, mas está numa região de suporte, mas entrar comprado nela eu não vejo aqui nenhum sinal muito claro, beleza? Uma vez que ela rompeu esse triângulo aqui no par dólar e no par Bitcoin, pessoal, ela parece estar aí formando um ombro cabeça a ombro, tá? Que também não é dos padrões mais agradáveis aí de se ter no mercado de criptomoedas, beleza? Ela agora parece estar fazendo aí pullback, tá? Vamos aguardar e ver como a FTT se comporta, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a BNB, a Binance Coin. A Binance Coin hoje subindo quase 10%, pessoal. A Binance Coin, a gente tem aquele mesmo cenário para ela, tá? Ela rompeu aquele triângulo simétrico com alvo lá na região dos $1.130, $1.140 aproximadamente, tá? E a gente tem para Binance com esse alvo aí. Nos últimos dias ela corrigiu e é normal, a gente sabe que o ativo ele não vai subir reto, né? Ele sobe fazendo topos e fundos cada vez mais altos, tá? A Binance Coin tá com tudo indicando aí que ela vai voltar a fazer esses topos aí, topos e fundos mais altos aí, provavelmente ela vem a buscar o alvo dela aí, tá? Então, só que ela encontrou resistência ali na região dos $688, né, que é o que foi o topo histórico lá de maio. Então a gente precisa que ela rompa essa região ali para começar aí buscar o outro alvo, o alvo final desse triângulo, beleza? ADA, pessoal, a ADA voltou para dentro daquela cunha que a gente estava vendo, tá? O mercado, o Bitcoin caiu, pessoal. Infelizmente a ADA ela não consegue andar sozinha na maioria das vezes, tá? Se o Bitcoin cai forte, igual ele caiu nos últimos dias, ele derruba as altcoins. Mas a ADA Cardano, ela tá numa região de suporte, tá? Essa região de $1,80, $2 é uma região de suporte e para ela performar bem, a gente vai depender aí do Bitcoin não fazer mais movimentos assustadores no mercado, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a XRP. A XRP, ela segue aí naquela bandeira de alta que começou a ser rompida para cima, tá? Ela tava com tudo para ir lá no alvo, mas infelizmente o Bitcoin caiu, puxou ela para baixo. Porém, pessoal, a XRP ela não perdeu a formação, tá? Inclusive ela tá aqui de novo se segurando naquela LTA que estava impedindo que ela subisse, agora virou um ponto de suporte, tá? Então, para a XRP, a gente espera aí e aguarda a possibilidade aí dela segurar nessa região, fazer esse pullback aqui de novo e buscar o alvo dos $2,10, que é o alvo aí para XRP, beleza? A gente segue com essa mesma perspectiva aí para XRP. Dogecoin segue andando de lado, tá? Até agora não fez nenhum sinal aí de que vai, não fez nenhum padrão gráfico aí, né? Então ela segue aí indecisa, tá? Polkadot, pessoal, a Polkadot ela começou a romper topo histórico, ela perdeu o último fundo, tá? Então o setup de rompimento de topo histórico aqui na Polkadot ele foi praticamente desfeito. E pessoal, é o que eu sempre digo, tá? Operar altcoin é sempre bem mais arriscado do que operar o Bitcoin em si. Isso aí acaba sendo algo que faz com que muitas pessoas não consigam manter a posição no mercado, né? Mas para Polkadot, pessoal, eu vejo aqui ela fazendo aí uma linha de tendência de alta ainda, tá? Essa linha de tendência de alta, pessoal, esse canalzinho de alta que a Polkadot está fazendo, por enquanto, a gente teria essa linha de tendência de alta aqui como suporte, tá? Ela estaria nesse momento na linha de tendência de alta e penso que se o Bitcoin cair, provavelmente a Polkadot perde essa linha de tendência de alta, perde essa tendência de alta que ela iniciou em julho, tá? Se o Bitcoin não fizer mais nada e começar a subir, ou pelo menos ficar estável, né? Aí provavelmente a gente vai ter Polkadot aí fazendo uma pernada de alta, tá? Então para mim a Polkadot ela tá na região aí de relação risco-retorno interessante para fazer uma aposta, beleza? Vai subir ou vai cair? Infelizmente não sabemos, a gente sabe que altcoins são sensíveis ao Bitcoin, tá? Então se o Bitcoin cai mais, ele joga a Polkadot para baixo, beleza? Outra moedinha que eu não podia deixar de comentar é a Bitcoin Cash, tá? A Bitcoin Cash tinha rompido aquele triângulo para cima, mas infelizmente o Bitcoin veio e jogou ela para baixo de novo, tá? E pessoal, minha sugestão na Bitcoin Cash é, vamos aguardar ela fazer um padrão gráfico. A gente não tem nenhum padrão gráfico aí na Bitcoin Cash, beleza? Solana, pessoal. A Solana tá hard, né, pessoal? A Solana ela cai, sobe. Aquela região dos 260 era resistência, ela bateu lá e corrigiu, né? Chegou aí a região ali dos $188 aproximadamente. Hoje ela está subindo, pessoal.
E eu não vejo nenhum padrão gráfico muito claro aqui nos gráficos da Solana, tá? Mas sei que ela bateu numa região de suporte, essa região de $185 é uma região de suporte. Por enquanto, pessoal, vamos aguardar aí para ver se a Solana faz ou rompe algum padrão gráfico para a gente aí ter um alvo e saber para onde ela pode ir, beleza? Chainlink, pessoal, Chainlink também subindo bastante hoje. A Chainlink, infelizmente, é outra moeda aí que foi derrubada aí pelo movimento do Bitcoin, tá? O Bitcoin caiu e derrubou ela também. A altcoin é sempre muito mais arriscado do que o Bitcoin, e quando o Bitcoin cai, ele tende a fazer as altcoins fazer um movimento muito maior, tá? Por isso a gente sempre entra com menos em altcoins do que no Bitcoin, né? Porque as altcoins elas são extremamente voláteis e arriscadas, tá? A Chainlink, por enquanto, segue andando de lado, tá? Ela começou a romper aquele triângulo. Agora ela tá ali de novo retestando pela milésima vez aquela LTB do triângulo. Mas eu não tô botando muita fé, viu, pessoal? Eu gostaria de ver a Chainlink fazer algum outro padrão gráfico aqui e romper ele pra gente ter aí uma perspectiva mais clara, beleza? Litecoin, pessoal. A Litecoin também com gráfico aí bem indeciso, tá? A gente não consegue ver nenhum padrão gráfico na Litecoin aqui. É um gráfico que tá bem confuso, né? E a gente segue aguardando aí a Litecoin ela romper para cima ou para baixo esse canalzinho que ela tá formando, tá? A gente vê que a Litecoin tá formando aí um canal, né, que pode vir a ser até mesmo uma bandeira de baixo caso seja rompido para baixo, tá? Então, vamos ficar de olho aqui na Litecoin, essa região de $185 é uma região de suporte. Se ela conseguir bater ali, pode voltar a subir, buscar o topo do canal lá em $365 por aí. Se ela romper para baixo, pessoal, aí complica, mas por enquanto a gente não tem nenhum indício muito claro aí de para onde ela vai, tá? Uni, pessoal, Uni tinha começado a romper aquele triângulo, mas ela voltou para baixo, tá? Infelizmente a Uni, ela voltou para a LTA do triângulo, pode ser uma região de boa relação risco-retorno aí para estar operando, mas se ela vier romper para baixo, aí complica para a Uni, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar, uma moeda que eu sempre falei muito aqui, a Matic, pessoal. A Matic, na minha visão, ela aí tá fazendo topos e fundos mais altos, tá? Ela recuou, sim, o Bitcoin caiu, ele puxa a Matic, não tem jeito, ele puxa todas as altcoins para baixo. E a Matic tá próxima aí daquela região em que eu comprei aquela vez, tá? A região dos 1,50. Então, para Matic, pessoal, eu sigo aí otimista, desde que o Bitcoin se mantenha estável, tá? Se o Bitcoin se manter estável, é bem provável aí que a Matic continue a tendência de alta dela e venha buscar o alvo daquele triângulo que se encontra lá na região dos $3,80, beleza? Teta, pessoal, a Teta segue aí naquela mesma situação, tá? Dentro daquele triângulo, até hoje ela não rompeu. Ela começou a romper, mas o Bitcoin foi lá, caiu e puxou ela junto, tá? Mas para a Teta a gente ainda segue aguardando que ela rompa esse triângulo para algum lado, beleza? SNX perdendo fundo, tá? Infelizmente a moeda aí, ela tava legal, mas tá começando a ficar ruim, né? Perdendo muito fundo, perdendo suporte, isso não é legal. Me pediram para falar sobre a Cake, pessoal. A Cake, ela também é uma moeda importante do mercado, tá? Ela estava ali começando a romper aquela bandeira de alta que ela formou, né? Só faltava a Cake romper ali os $20,60 e de repente o Bitcoin cai e puxa a Cake, faz a Cake despencar, tá? A Cake voltou para o fundo daquela bandeira de alta, pessoal. Nos resta aguardar e ver se ela vai conseguir se segurar aqui ou se ela vai perder o padrão, beleza? Me pediram para falar sobre a Gala, né? A Gala não posso deixar de comentar, tá? A Gala, pessoal, ela deu aquela esticada e, pelo jeito, tudo tá indicando que ela não vai corrigir, tá? Tudo tá indicando, pelo menos por agora, viu, gente? Parece que ela vai consolidar nessa região aqui, tá? A Gala, ela já fez isso aqui uma vez, né? Se a gente olhar aqui, a gente viu que ela fez isso aqui, algo similar lá em setembro, na metade de setembro, quando ela foi lançada na Binance. Ela subiu forte por uns dias, né? Subiu muito. Depois ela começou a formar uma base de preços ali naquela região, até romper essa linha de tendência de baixa e ir buscar o alvo ali, beleza? Então, para a Gala, a gente segue aí aguardando. Deixa eu ver se tem alguma moeda que pediram ontem. Então agora vamos aí comentar sobre as moedas pedidas pelos inscritos. E pessoal, só deixando claro, tá? Eu acho que a análise de altcoins quando o Bitcoin tá caindo é a mesma coisa de enxugar gelo, tá? Você pode fazer uma análise ali, mas se o Bitcoin cair de uma hora para outra, igual fez esses dias aí, não tem vez para as altcoins, beleza? A maioria das altcoins, por mais que elas tenham um padrão gráfico bonito, elas vão cair junto. A Gala me surpreendeu nesse aspecto, tá? A Gala me surpreendeu muito de ter resistido. Enfim, pessoal, me pediram para falar sobre a Mana, tá? E a Mana, como eu comentei nos últimos dias, ela rompeu ali
para cima, ela rompeu uma cunha descendente, tá? O alvo dessa cunha se encontra ali na região de aproximadamente 4 dólares e 90 centavos, que é o alvo aí, coincide com esse topo que ela fez aqui lá no dia 30 de outubro, beleza? Então para a Mana a gente segue aí com a perspectiva aí dela continuar subindo, beleza? Rompeu para cima uma cunha descendente. Outra moeda pediram para comentar sobre a Kusama, tá? Mas infelizmente o gráfico dela por enquanto se encontra lateral, a gente não tem aí uma direção muito clara aqui no gráfico dela, beleza? Se a gente pegar aqui, a gente talvez consiga desenhar algumas linhas aqui, tá? E tentar identificar, mas ela começou a romper e voltou para baixo, enfim. Um gráfico lateral aí que por enquanto não tá dando muita dica, beleza? Outra moeda pedida para mim comentar é a Enjin, tá? E a Enjin, pessoal, como vocês sabem, como eu já venho falando, comentei sobre ela quando ela estava rompendo esse triângulo, tá? Ela rompeu para cima, um triângulo simétrico ou flâmula, né, como alguns vão preferir chamar nesse contexto, com alvo lá na região de 5 dólares e 30 centavos, tá? Hoje ela está subindo 21%, tomem cuidado, porque tudo que sobe muito num dia pode corrigir no outro, tá? Pode haver realização de lucro. Ainda mais que muitas pessoas aí ficaram presas nessa queda do Bitcoin, então muita gente desesperada aí pode acabar realizando, beleza? Mas a Mana tá fazendo, a Enjin tá fazendo pivô de alta aí, provavelmente a gente vai ver ela nos próximos dias ou semanas, talvez até meses, lá nos 5 dólares e 30 centavos, beleza? Ela não perdeu a formação e segue firme aí em busca do alvo. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a ONI, tá? Se a gente for aqui pro gráfico da ONI no par dólar, a gente vê que ela tava ali rompendo pivô, fazendo aquele movimento, e por enquanto continua naquela bandeira de alta, tá? Ela continua andando dentro daquele canalzinho de baixo, que pela diminuição do volume, né, e pela diminuição da volatilidade, a gente supõe que seja uma bandeira de alta. A gente precisa que a Mana rompa ali a região dos 30 centavos de dólar, tá? Para romper essa bandeira de alta para cima e dar sequência ao movimento de alta, beleza? Se a ONI, desculpe, a ONI, né, ou Harmony, se ela romper para cima esse padrão, a gente teria alvo para ela lá na região dos 46 centavos de dólar, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Áudio. A Áudio, ela segue naquela, né, pessoal? Ela já praticamente buscou o alvo daquele triângulo descendente que ela tinha rompido para cima, lá na região dos 4 dólares e 30 centavos. Ela chegou lá perto e já teve realização, movimento com cara de pump and dump, tá? Então a Áudio já bateu aí o alvo aí, praticamente daquele triângulo. Por enquanto ela segue andando de lado e não temos aí com clareza, uma clareza para onde ela vai, beleza? Me pediram para falar sobre a Illuvium. É uma moeda aí que está em tendência de alta, tá? Mas moeda nova, caiu junto com o Bitcoin aí. A gente não tem muito histórico dela, beleza? Ela foi listada no final de setembro, então infelizmente a gente não consegue aí chegar a uma conclusão muito clara sobre ela, tá? Mas a gente sabe que, vamos colocar no gráfico semanal, a gente sabe que ela tem suportes aí importantes lá na região de 855, 733 e 630, tá? Que aí são pontos da retração de Fibonacci que poderiam ser regiões interessantes para estar apostando nela, beleza? Me pediram para falar sobre a VET, a VeChain, né? Ela rompeu para cima aquele triângulo simétrico, tá? O alvo tá lá na região de 25 centavos de dólar. Nos últimos dias ela caiu, porque o Bitcoin caiu, puxou tudo para baixo. Mas por enquanto a gente segue com aquela mesma perspectiva. A gente só aguarda aí que o Bitcoin, a gente só precisa que o Bitcoin fique estável, né? Não caia mais, para que a VET aí não perca esse triângulo, não perca essa formação e venha a buscar o alvo, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima tarde, uma boa sexta-feira, um bom sextor, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!